o concurso está exercendo atribuição que é inerente ao poder público. É o poder público que normalmente tem que observar os princípios da administração. E a Petrobras o faz quando faz licitação ou então quando participa de concurso público. Então, o indivíduo que está praticando o ato ali, o diretor de recursos humanos, né, o diretor da Petrobras, o presidente da Petrobras, tudo bem, ele é presidente de uma empresa privada, mas quando faz concurso, responde como se fosse agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. E o último exemplozinho aqui para a gente finalizar. Olha para o reitor de uma universidade privada. O reitor de uma universidade privada, ele, a priori, não tem nada a ver com a administração pública. No entanto, a atividade educacional é de competência originária do Estado e não da iniciativa privada. E a iniciativa privada pode explorar desde que fiscalizada pelo Estado. Pergunta se o MEC não fiscaliza as instituições de ensino. E pergunta se as instituições de ensino não devem observar as leis de diretrizes básicas da educação. É isso. Então, um reitor, por exemplo, que impede um indivíduo de ingressar durante o semestre inteiro na faculdade porque ele pagou só a primeira mensalidade, esse indivíduo está sujeito a mandado de segurança. Por quê? Pagou a primeira mensalidade, está matriculado no curso, vai cumprir o semestre inteiro. A faculdade é que cobre por outra via ação de cobrança. Então, o próprio reitor de uma universidade privada está sujeito ao mandado de segurança, porque é agente de pessoa jurídica, inclusive de direito privado, no exercício de atribuições do poder público. Ok? Senhores, aqui uma rápida explanação sobre o mandado de segurança. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e que a força esteja com vocês. E Deus também, sempre. Eu entrevisto agora o professor Lincoln Moura. Ele é diretor do curso PLA para concursos públicos. Como vai, professor? Tudo bom? Muito obrigado por ter vindo aqui nos nossos estúdios. Professor, há quanto tempo dando aulas de português? De língua portuguesa, desde os colégios pré-vestibulares e concurso público, há 22 anos. 22 anos. Ninguém começa como professor, né? Então, quanto é a passagem de estudante para professor? Nós fazemos faculdade na Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalhando, estudando, e também na Faculdade de Humanidades Pedro II. Aí comecei como estagiário, tive a oportunidade de trabalhar em alguns colégios particulares, e dali a vida foi crescendo. Ninguém se imagina professor, né? O tempo é que te leva a isso. É lógico que eu me formei em português e alemão, na época achava que daria aula de alemão, trabalhei também, né, com a língua alemã em alguns hotéis do Rio de Janeiro como guia turístico, e depois passei ao mundo de lecionar, o mundo do concurso público já um pouco mais distante, mas passei por vestibulares, colégios. Você falou que dava aulas de alemão também? Alemão. E foi guia turístico? Guia turístico. No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Muito complicado naquela época ou agora está mais? Agora bem pior. As vésperas do PAN, né? Inclusive. Professor, formado em letras? Letras, português e alemão. Tá. E antes mesmo da formatura, na faculdade, você já era professor? Comecei como estagiário, dando aula de 5ª a 8ª série, depois fui crescendo. Em cursos preparatórios para concurso público? Não, ou ainda não? Muito próximo a isso, porque pré-militar, preparando para o Pedro II, Colégio Militar, ESA, preparatório para aeronáutica. Naquela época já havia cursos preparatórios para concursos públicos? Muito poucos. Porque, o interesse maior era a área militar, pessoal. O interesse maior era ser sargento do Exército, da Aeronáutica, com certeza. Depois é que veio o concurso público. O serviço público não era tão interessante, tão vantajoso como hoje é, tanto financeiramente, né, como até estabilidade. E como é que você entrou nessa de concurso público? Eu trabalhava dando aula, né, lecionando no vestibular do Rio de Janeiro, só que as universidades particulares cresceram muito. E os cursos vestibular, eles acabaram, vamos dizer assim, subtraindo, diminuindo. E aí a carga horária ficou muito pequena. E aí apareceu, lógico, a possibilidade de trabalhar no concurso público, com uma aluna que me indicou para o pré-concurso. Pré-concurso é um curso antigo, grande do Rio de Janeiro. E dali foi um caminho para hoje, Isso já tem quantos anos? Isso foi em 1998 para 99, então podemos dizer assim, 8 a 9 anos. Aproveitando, qual é a diferença entre o português cobrado em concurso público para o português cobrado em vestibular? O português cobrado no vestibular, ele entra com uma parte também de literatura brasileira, uma coisa mais direcionada à programação exigida pelo MEC. O concurso público, ele entra com raciocínio, com a parte de interpretação de texto, semântica, e a gramática embutida no texto. Uma cobrança bem diferente da gramática
adotada no vestibular. Há mais gramática no vestibular, então? Há mais gramática e literatura. Falando de Machado de Assis, José de Alencar, já o concurso público não explora essa parte da língua portuguesa. Você tem notado que as pessoas que estão procurando fazer concurso público cada vez estão mais novas? Mais novas, porque a estabilidade, né, a parte financeira, que hoje o jovem ele sai da universidade e não tem mercado de trabalho. O tema de hoje é justamente isso, pessoas que, ao invés de fazerem primeiro faculdade e não darem certo por algum motivo, estão cada vez mais novos entrando para cursos preparatórios em concursos públicos. O curso PLA tem esse foco também? Também. Inclusive, nós temos, por exemplo, pais e mães que estudam língua portuguesa para concurso e acham a língua portuguesa tão diferente, uma aula agradável. A gente pega exemplo. Hoje, por exemplo, eu acabei de dar aula e mencionei o caso da doméstica, que foi espancada. Doméstica foi espancada por jovens de classe alta na Barra. Doméstica, sujeito, foi espancado, auxiliar, mas passivo, por jovens, agente da passiva. Uma frase que aconteceu hoje no jornal. Então, é uma frase atual. Isso movimenta, todo mundo questiona, bate papo. Então, tem que ser a língua atualizada. A língua portuguesa ela tem que ser movida no momento. Se você pega na política, o Renan Calheiros. Então nós vamos montar exemplos em cima do Renan Calheiros. Você pega no futebol, você pega no esporte, é o PAN. Então vamos montar exemplos. Não pode ser eu pegar um exemplo de Machado de Assis de 1800. Não pode. Tem que ser uma coisa bem atual. Isso movimenta o jovem. Então ele sai do colégio, que é aquela aula tradicional, professor com livros, alunos fazendo bagunça, aquela coisa, e entra numa sala com 200 pessoas participando, todo mundo brincando, todo mundo participando de uma forma leve. A língua portuguesa fica diferente, fica um atrativo. Por isso o PLA português hoje, né, a gente pode dizer assim, o PLA em língua portuguesa, a gente tem 5.000 alunos em língua portuguesa. Você vê, no Brasil você ter 5.000 pessoas estudando português, é até meio... Se contar isso em Portugal, é diferente. Quantos alunos tem o PLA hoje? 5.800 alunos. PLA língua portuguesa. Existe o PLA concurso, com todas as matérias, com os outros cursos, mas o PLA língua portuguesa, o PLA português, como a gente chama, 5.000 alunos. Quantas unidades no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro são 3 unidades. Existem outras unidades da federação? Não, só no Rio de Janeiro mesmo. Por que o PLA não é tido como um curso especializado para concursos públicos? Ou seja, ele também está aberto para outras tendências? Por causa, com certeza, da especialidade que é a língua portuguesa. É lógico que se você pergunta em sala, quem vai fazer concurso? Com certeza a maioria levanta a mão. Mas eles estão ali também aprendendo no dia a dia. Eles passam a ser conhecedores, debater em casa, discutir. Eles vêm com reportagens de jornal, olham outdoor, olham, pô, Lincoln, tá errado aqui, olha só. Eles passam a gostar da língua portuguesa. A partir do momento que você passa a gostar de uma determinada matéria, você rende mais. E hoje a língua portuguesa tem qualquer prova de concurso, TRF, Polícia Federal, agente, qualquer prova tem português e acaba decidindo o concurso. E qual é esse diferencial do PLA, então? O diferencial está, principalmente nessa aula que eu digo, agradável, atualizada, material, né, bem programado, bem organizado, a programação escrita de data a data, por exemplo, se o aluno entrar num curso intermediário, ele tem todas as datas e o programa e a matéria de janeiro a dezembro. É como se estivesse fazendo uma faculdade de língua portuguesa. Ele chega no mural do curso, tem de fonologia a semântica, com as datas certinhas. Ele sabe que em julho ele vai ter aula de adjunta de nominal e complemento nominal. Ele sabe que em outubro ele vai ter aula de verbo. E é lógico, paralelamente a isso, ele tem treinamento de provas, turmas de redação, e dependendo do concurso, a gente se especializa na banca. O concurso no momento é TRF. Qual é a banca específica? Fundação Carlos Chagas. Você tem que ser um conhecedor, um dominador da Fundação Carlos Chagas. Porque cada banca é diferente. CESP-UNB, que é lá de Brasília, o NCE do FRJ, apresentam características diferentes, e você sendo o dominador dessa característica, você faz com que o aluno domine a prova. Não adianta eu pegar um professor de língua portuguesa, um exemplo, que dá aula num colégio de 5ª a 8ª série. Se você colocá-la para fazer uma prova da CESP-UNB para a agente da Polícia Federal, ele não vai ter facilidade, ele vai ter dificuldade, mesmo sendo um professor formado. Ele pode, inclusive, errar várias questões. Então você tem que ser, além do conhecedor, ser o especialista na matéria e na banca. E por que o PLA não depende de concurso público? Talvez, vou dar até um exemplo maior, os sócios, os donos do PLA, são os professores. E o que acontece? Você fala direto com ele, você tem uma afinidade maior. A gente dá uma aula muito agradável, você passa a ser, além de um professor, um educador, um amigo do aluno. O direcionamento, às vezes a pessoa chega ao PLA, ele quer estudar para passar para delegado federal.
Mas antes de chegar a delegado federal, de repente ele pode passar para a Polícia Civil, ele pode passar para o IBGE, ele está desempregado, ele quer um salário de